Boa tarde, pessoal. Vamos então continuar nossas atividades do Webinários Química UFCAT, uma ação virtual de ciência. Antes da gente iniciar, eu gostaria de dar apenas alguns recados para vocês, são os recados que a gente já vem dando durante todas as transmissões, mas pode ter alguém aí que chegou apenas para essa transmissão, então seria legal a gente também dar esses recados agora. A frequência, ela é registrada por meio de formulário, a gente disponibiliza ao final da palestra, somente ao final da palestra, um link do formulário do Google, tá? Para vocês preencherem, e quando vocês preenchem esse formulário vem para a gente consegue, então, emitir os certificados a partir dessa frequência. Não é necessário vocês mandarem mais de uma resposta, apenas uma resposta já é suficiente, tá? Não é necessário vocês registrarem a frequência mandando para o nosso e-mail, nem para qualquer outro tipo de canal, tá certo? A gente vai pegar a frequência exclusivamente pelo formulário Google que vocês vão preencher. Os certificados, quando forem produzidos, eles vão ser produzidos em até 30 dias, tá? A gente vai demorar mais ou menos uns 30 dias aí para produzir todos os certificados. Eles vão ser disponibilizados no site da Química UFCAT. Se vocês procurarem no Google aí, Química UFCAT, vocês vão achar. Mas eu vou deixar o link daqui a pouco nos comentários aí na descrição, tá? Então não se preocupem, os certificados vão estar disponíveis daqui a 30 dias, vocês vão poder entrar, baixar. Se vocês entrarem, baixarem e verem que de vocês está errado, a gente conserta o certificado, não tem problema nenhum. Fiquem tranquilos que quanto à certificação não vai ter problema nenhum. Além disso, nessa live exclusivamente, o professor Jorge Macedo, ele doou 6 livros dele, de autoria dele, para que a gente pudesse sortear, tá? Então a gente vai sortear, a gente vai fazer o sorteio desses livros ao final da apresentação. Se der tempo no final dessa a gente faz, se não der a gente pro final da noite também, porque a gente tem as máscaras também que foram doadas ontem, para fazer o sorteio também no final. Então se não der tempo no final dessa, a gente faz no final da noite, tá? Mas eu acho que vai dar tempo, vamos trabalhar para que dê tempo. Para o sorteio, e eu vou colocar isso depois nos comentários também, porque pode ser que mais gente entre ao longo da palestra, né? A gente sabe que o público aumenta muito durante a palestra. Para o sorteio, nós vamos utilizar a lista de frequência do formulário Google que eu vou disponibilizar para vocês. Então, assim que acabar a apresentação do professor Jorge, eu vou liberar o link, tá, da lista de frequência. Assim que acabar a apresentação do professor Jorge, eu vou liberar o link da lista de frequência. Vocês vão preencher essa lista de frequência e vão, de maneira rápida, tá? Entra e preenche logo, porque logo depois da live a gente encerra as inscrições da lista de frequência. Não faz sentido a gente deixar a lista de frequência aberta amanhã, depois de amanhã. A lista de frequência ela é encerrada imediatamente após o final da palestra, tá? Coisa de 10, 15 minutos depois a gente já encerra. Então, mas dessa vez vocês precisam fazer rápido isso, não só fazer já logo preencher a frequência logo depois que eu liberar o formulário, tá? Não precisa sair da sala para isso, fica tocando do lado aí, vocês preenchem o formulário. Preencham o formulário, porque a gente vai utilizar esta lista de frequência para sortear as pessoas, tá certo? Se lá tiver, a gente tem no evento, pessoal, 1.200 inscritos, tá? Mais de 1.200 inscritos. A gente vai utilizar só as pessoas que assistirem a live do professor Jorge Macedo. Os livros foram doados por ele, então é justo que a gente faça isso apenas na live dele, tá certo? Outra coisa, a de ontem, do CDMF, do professor Elson Longo, nós vamos sortear baseado na lista de frequência do professor Elson Longo também, tá certo? Então, esses vão ser os critérios. Além disso, a gente vai pedir para quem for sorteado, para a gente mandar para vocês o brinde, vocês vão ter que mandar para nós um print, tá? Para mandar no e-mail da gente um print da tela de que vocês estão inscritos no nosso canal, no canal do YouTube Química UFCAT, tá? Que a gente está transmitindo pelo Facebook e pelo YouTube agora, tá? Então vocês vão ter que mandar para a gente um print que vocês se inscreveram no nosso canal Química UFCAT, um print que vocês se inscreveram no canal do professor Jorge Macedo. Ele vai passar depois o link aí, mas chama canal Águas, tá no YouTube. Então, nesses também vocês vão ter que se inscrever nos dois. No caso da máscara do CMDF, vocês vão ter que se inscrever no canal do CDMF, tá bom? Eu vou colocar todas essas informações nos comentários aqui daqui a pouquinho, tá? Tanto no Facebook quanto no YouTube, tá bom, pessoal? Tudo que acontece no Facebook acontece no YouTube e vice-versa, tá? Todos os comentários que vão para um vão para o outro também. E aqueles que as perguntas que a gente seleciona para fazer durante a live, são muitas perguntas que não consegue fazer todas, aí eu jogo na tela e todo mundo consegue ver tanto no Facebook quanto no YouTube, tá certo? Então, sem mais delongas, para a gente não atrasar mais, eu vou passar a palavra para o professor Cristiano para ele apresentar o professor Jorge Macedo. Então, boa tarde novamente, pessoal. Vamos dar sequência ao nosso webinário, certo?
Quem vai fazer essa apresentação para a gente é o professor Jorge Macedo. O professor Jorge Macedo, ele mandou um vídeo para a gente, então a gente vai apresentar o vídeo e ele vai estar com a gente depois do vídeo, justamente para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? As dúvidas vocês podem mandar no chat. Eu só vou pedir para vocês deixar para subir as dúvidas mais ao final da apresentação, porque as dúvidas que vão ficando vão sumindo no chat, conforme o chat vai tendo a movimentação. Então vocês podem deixar, anota a pergunta e deixa para mandar ela um pouco mais ao final. Tá certo? E aí vão ser respondidas as perguntas, o professor vai entrar na sala com a gente e aí ele responde as perguntas. Tá certo? Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o professor Jorge. O professor Jorge, ele é licenciado e bacharel em Química Tecnológica pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Viçosa, tá? É especialista em Química Ambiental e Análise de Traços, e também em sistemas de gestão de segurança alimentar. Tá? Ele é parecerista de várias revistas, periódicos, tem uma lista, tá? E autor de 19 livros, tá certo? Inclusive, são 6 livros desses 19 que ele vai, que ele doou para a gente fazer esse sorteio, tá certo? Também é gerente administrativo do site Águas e Águas, que é o site para vocês fazerem as inscrições, e também o www.aguaseaguasoficiais.com.br, onde tem uma série de informações técnicas, treinamento, comércio de livros técnicos. Vocês depois podem se inscrever e verificar. Tá? Ele é consultor ad hoc de diversas empresas na área de capacitação e treinamento de funcionários, desenvolvimento de novas tecnologias, produtos, capacitação na área de adequação, e ele atua também como perito judicial junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá certo? Então, já agradeço a participação do professor Jorge, vamos apresentar o vídeo e em seguida ele participa junto com a gente, tá certo? Então vamos lá. Olá, boa noite. Meu nome é Jorge Macedo, sou bacharel em Química Tecnológica. Essas são as minhas redes sociais, para que vocês possam fazer um contato comigo se tiver alguma dúvida da palestra. E esses são alguns dos livros que eu publiquei. Vamos então agora para a nossa palestra. É um grande prazer poder estar falando para vocês. Este livro é um dos meus livros. Ele está em voga agora em função da pandemia de coronavírus. E, apesar de ser de 2009, ele é o único no país que trata de desinfecção e esterilização química. Vamos começar com a fake news do álcool 46% INPM. Vocês vão entender por que eu dei esse título na primeira parte da palestra. O álcool que é disponibilizado no mercado, ele tem duas formas de expressar a concentração: grau GL e percentagem de INPM. O GL significa GAY-LUSSEC e o INPM significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Essas unidades, elas diferem entre si apenas porque o grau GL é volume por volume e o INPM é massa por massa. Eles medem a razão entre grandezas diferentes, massa e volume. Se você quiser mais informações sobre como mudar de uma unidade para outra e sobre o álcool que você deve comprar para fazer a desinfecção química, nós temos um vídeo específico sobre isso no meu canal no YouTube. Este vídeo que eu disse, ele foi feito em função dessas informações que eu vou passar a vocês agora. Nós temos um formulário nacional da Farmacopeia Brasileira, cuja primeira edição foi em 2005 e a segunda edição foi em 2012. Esse formulário nacional, ele é publicado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. E no formulário nacional se indica que o álcool, para ter ação bactericida, ele tem que estar entre 70% INPM ou 77 graus GL. E, no máximo, 75% INPM e, no máximo,
81,4 graus GL. Isso se repete na segunda edição, como eu já disse, onde na página 55 está definido para você álcool desinfetante, álcool antisséptico, álcool etílico é 70% peso-peso ou massa-massa, que é o INPM, ou 77% volume-volume, que é o Gay-Lussac. Você tem que encontrar esta informação de qual a graduação do álcool em INPM no painel principal da garrafa de álcool que você estiver comprando. Isto é uma resolução da Anvisa de 2002. Ou seja, repetindo novamente, no nosso formulário nacional farmacopeico de 2012, o álcool, para ser efetivamente bactericida, ele tem que apresentar 70% de concentração massa-massa ou peso-peso ou 70% de concentração INPM. E aí, você vai ter que escolher qual álcool você compra, 70% GL, VV ou 70% INPM. Logicamente, o que tem ação desinfetante é o 70% INPM, que tem 70 gramas de água e, no caso, 70 gramas de álcool e 30 gramas de água. Ou seja, este álcool é aquele que vai ter uma ação efetiva bactericida. E aí, como é que uma pessoa leiga vai chegar numa farmácia, num supermercado, saber que existe isso? Eu botei essa faixinha cinza. Se você bater uma imagem dela e der para a pessoa, ela põe no celular. Quando ela chegar na farmácia, ela olha essa especificação e ela vai saber exatamente qual álcool vai comprar. Agora, o álcool 46% NPM, que tem 46% de massa de álcool e 54% de massa de água, ele é usado apenas para limpeza de superfície, sem nenhuma ação desinfetante. Por que eu estou apresentando isso tudo antes para você? Porque antes da pandemia, você encontrava o álcool 46% INPM, igual você viu ali, especificado, e a aplicação dele era o uso geral, ou limpeza geral. Aí veio a pandemia. Depois da pandemia, eles mudaram. Eles mudaram a frente do álcool, botaram que o álcool era um álcool bactericida, e quando você vai olhar lá embaixo, ele é o 46% de NPM. Essa indicação de 46% tinha que estar lá em cima, perto da palavra bactericida. Mas, logicamente, ela estaria contra a resolução da Anvisa, porque o álcool bactericida não é 46% em NPM, e sim 70% em NPM. E isso que vocês estão vendo aí estava sendo vendido no supermercado. Eu entrei e encontrei este álcool. Essas fotos são minhas. Ok? Então, depois da pandemia, álcool 46% NPM virou álcool bactericida. Agora, veja, por que você acha que começou a aparecer isso, mudar o rótulo? Por causa dessa notícia que eu vou apresentar para vocês agora. Na revista Crescer, do Globo, indica que estudo aponta que álcool acima de 30% é eficiente contra o coronavírus. Uma outra publicação, essa do Estado de Minas, indica que saiu da UFMG essa informação, deve ser uma professora de lá, uma microbiologista, falou que o álcool 30% pode ser usado para inativar o coronavírus. E aí vocês começam a entender. Publicaram isso no jornal e já havia no supermercado sendo vendido álcool 46% como bactericida. E eu fui procurar aonde eu encontrava esse artigo que essas pessoas estavam citando. E aí eu acho esse site na internet. Ele é pronunciado como Bioarquivo. E ele é um site igual a Wikipédia. Você publica o que você quiser lá dentro. Na verdade, ele considera que você está publicando rascunhos que foram publicados de pesquisa antes de serem publicados em algum periódico. Ou seja, não houve uma avaliação dessa informação.
E o arquivo, e o documento, a pesquisa que eles falam, é essa aí. Agora, quando você vai ler o que está em amarelo lá, está indicado que esta publicação é um relatório preliminar, não foi revisado por ninguém, e eles não devem ser considerados conclusivos. Ou seja, indica, inclusive, que não devem ser reportados na mídia como informação estabelecida. Os senhores vejam que aquela publicação na imprensa já transformou o álcool 46% em um álcool bactericida em função dessa publicação, que, inclusive, não é uma pesquisa comprovada. Nesse link do Centro de Controle e Prevenção de Doença americano, também apareceu a pesquisa. Só que, nesse lugar, se indica também que é uma liberação antecipada e que os artigos de lançamento antecipado não são considerados versões finais. Ou seja, aquele artigo que estava publicado lá não podia ser de base para ninguém dizer que o álcool 30% era realmente efetivo contra o coronavírus. Eu, preocupado com isso, procurei descobrir aonde estava o artigo. E aí, encontrei o conteúdo do artigo. O que o artigo faz, na verdade? Ele compara duas soluções que são propostas pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, com as soluções que ele testou, que ele montou. A diferença entre elas é que as soluções da OMS eram volume a volume, e a que ele testou eram massa a massa. Outro aspecto importante, as soluções são de etanol e 2-propanol. E essa solução que ele testou é, na verdade, uma mistura, onde, dentro da mistura, você tinha peróxido de hidrogênio, que é um excelente sanificante. E você vê que nas reportagens apresentadas, ninguém disse que existia peróxido de hidrogênio na mistura. Quer dizer, não era o álcool 30%, vamos dizer assim, que estava fazendo qualquer ação, porque o peróxido de hidrogênio é muito mais eficiente que o álcool, mesmo a 70%. E aí, partes do artigo que estão publicadas aí na tela, ele já começa tendo uma posição dúbia, porque ele fala que houve reduções de 3,8 ciclo-logaritmos para o álcool 75% VV, né, e para o 2-propanol, com redução de 3,8, já o álcool 75 massa-massa e 2-propanol, ele teve uma redução de 5,9, ou maior que 5,9. Você vê que o teste que ele fez ainda sobrou vírus. Porque se ele fosse completo, ele tinha que escrever que houve uma inativação completa de todos os vírus presentes. Mas aí, depois desse parágrafo, aparece escrito: diluição maior que 30% também resulta na completa inativação viral. Vejam que o 30% apareceu sem motivação nenhuma aí. Outra coisa importante que a gente tem que citar é que, nessa parte, ele não diz que existe peróxido de hidrogênio misturado nesse álcool. E, finalmente, eu procurei a conclusão. Quando eu vou na conclusão, encontro a frase: além disso, o etanol e o 2-propanol foram eficientes na ativação de vírus em 30 segundos a uma concentração maior que 30%, volume a volume. Isso é completamente distante do que o artigo iniciou dizendo que iria testar. E mais, na conclusão, ele não fala que neste álcool que ele está testando havia peróxido de hidrogênio. Ou seja, este artigo não tem sustentação nenhuma científica para dizer que um álcool maior que 30% age sobre o coronavírus. Você imagina a quantidade de pessoas que comprou álcool 46% em NPM, levou para casa achando que estaria eliminando o coronavírus da vida da sua família, e o coronavírus estava lá dentro.
do meu ponto de vista, é uma irresponsabilidade você ir para a imprensa fazer uma afirmação que não tem sustentação científica. Aí aparece uma pergunta. Existe interesse financeiro para trazer informação que o álcool, com concentração maior que 30% é eficiente contra o coronavírus? E mais, existe interesse de não dizer que tinha peróxido de hidrogênio naquela solução alcoólica que estava sendo testada? Eu te pergunto, alguém vai deixar de comprar álcool 70% em NPM e vai comprar álcool 46% em NPM, sabendo que o 46% não é efetivo contra o coronavírus? Lógico que não. Este álcool, 46% em NPM, ele só tem utilidade de quê? De limpar vidro, de superfície e resistência. Ele não funciona contra o coronavírus. E isso foi estampado na imprensa de forma que era uma solução para a falta do álcool gel 70%. Agora vejam o que eu encontrei. No dia 4/3 de 2020, aparece uma publicação no G1. E nessa publicação, eles citam álcool 70%, não citam unidade, e o Conselho Federal de Química opina. Ele diz sobre que o álcool 70% NPM contém 70 gramas de álcool para cada 100 gramas de solução e que os 70 graus GL contém 70 ml de álcool para cada 100 ml de cada solução. Está corretíssimo, sem sombra de dúvida. O pior agora, quando eu abro a continuidade dessa reportagem, eu encontro isso que vocês estão vendo aí, definido pelo Conselho Federal de Química. Para esse propósito, o grau alcoólico recomendado é 70% VV, condição que propicia a desnaturação das proteínas e das estruturas lipídicas da membrana celular e a consequente destruição do micro-organismo. Trecho de uma nota do Conselho Federal de Química. Falei, isso está errado. Essa repórter, com certeza, fez a transcrição errada. Não tem lógica você indicar um álcool 70% VV contra coronavírus. E eu continuei pensando que estava errado. E você sabe que o álcool efetivo é o 77 graus GL ou 70% NPM. Isso é do dia 4/3 de 2020. E eu, na procura, no dia 12/3, encontro essa informação no site do Conselho Federal de Química, com o título Alerta para o uso do álcool gel na prevenção do Covid-19. Vejam que o Conselho está indicando a mesma indicação que ele fez naquela nota oficial para o G1, que o álcool recomendado é 70% VV. Ou seja, quem está publicando as coisas do Conselho não está lendo, ou não entende e está publicando. E todos nós sabemos, álcool 70% VV ou 70 graus GL não tem ação bactericida sobre o coronavírus. Facebook, do dia 29/3. Novamente, você tem uma indicação de álcool 70%, não tem a unidade e mais. Indica para você que a informação importante está no rótulo. Mas você não pode publicar algo com o rótulo errado. Você tem que seguir o rótulo que a Anvisa indicou, que você tem que dizer que é 70% e NPM. E ele fala ainda que as informações, você tem que olhar o rótulo para conhecer as informações. Então, isso mostra para nós que está havendo uma transferência de informação equivocada. E as pessoas vão chegar lá no mercado e procurar álcool 70% só, não vai saber que é NPM. Isso é um desrespeito a uma norma da Anvisa, que tem que ter no rótulo, no painel principal, a indicação de que é INPM. Continuando ainda, o desenho animado, ele ainda fala qual álcool usar. Só indica 70% de novo. E aqui
nós temos a indicação de 70% sem citar, e tem uma coisa, se possível, prefira o álcool 70% INPM. Senhores, não é se possível preferir este. Este é que tem ação bactericida, segundo o nosso formulário farmacopeico nacional. Vá no site do Conselho Federal de Química e veja quantas vezes é citado o álcool 70% e veja quantas vezes está expressa a forma correta de 70% NPM ou 77 graus GL. Nós estamos tendo um problema de transferência de informação errada. Alguém não está conferindo o que está saindo, está sendo publicado. E isso é um desrespeito a uma norma da Anvisa. Agora, você acha que é só o Conselho que está falando dessa forma, sem indicar unidade? Não. Se você pegar, por exemplo, essa nota técnica 26/2020 da Anvisa, a qual eu critico em dois aspectos, vou citar apenas um aqui, de 23/4/2020, vamos contar quantas vezes ela fala álcool 70% sem citar unidade. Uma vez no título. Depois, 2, 3, 4, 5, 6, para frente mais um pouquinho, 7. Vamos vantagem, 8, 9. Conclusão, 10. Então, essa nota cita 10 vezes álcool 70%. Quantas vezes ela indica para você que é 70% NPM? Nenhuma. A Anvisa tem que ser o órgão referência para todos aqueles que querem procurar uma informação segura. Esse texto aí é um texto muito divulgado. Para matar e inativar micro-organismo, o etanol é eficiente, mas apenas se usado nas concentrações de 60% a 80%. Quem fala isso é uma doutora em biociência e biotecnologia. O outro texto, esse texto também está nesse site. Esse aí fala a mesma coisa, que a concentração tem que ser entre 60% e 80%. E ele afirma ainda que a mistura de álcool 46% usada normalmente para limpeza de casa não é eficiente contra o coronavírus. Vamos discutir somente os 60%, 80% de onde veio. Se você procurar isso aí, segundo a pesquisa que eu fiz, isso vem deste artigo de 1985. Só que no artigo, eles não testam álcool 70% para vírus. Eles testaram para 2 tipos de bactéria, a Enterobacter e a Pseudomonas. Senhores, este artigo foi citado em 2002 por essa publicação na Revista de Administração e Saúde. Ele apresenta essa tabela, que está de 40 a 100. Eles pegaram de 60 a 80. E outra coisa, já não é mais o teste realizado pelo grupo do Talbot. Foi feito esse teste em Streptococcus pyogenes, outra bactéria. Ela cita como referência o Talbot, mas quando você vai ver no texto, ela diz no texto, o álcool etílico é 70% em peso e com o isopropílico entre 60 e 95, aqueles que têm a melhor ação microbiocida. E isto é originário dessa referência número 7, que é um livro publicado em 2000. Ou seja, senhores, confundiram o álcool isopropílico entre 60% e 95% com o etanol entre 60% e 80%. E esse texto que eu disse a vocês estava divulgado para todo lado. Um monte de lugar você vai encontrar esse texto. E aí alguém resolve e assume o texto como uma verdade científica. E não é. É só olhar os artigos. Então, o fake news do álcool,
eu já apresentei para vocês. Agora eu vou apresentar para você como é que surgiu a ideia de divulgar soluções diluídas de água sanitária. Em contato com o Conselho Federal de Química, surgiu a ideia de fazer um roteiro simples para uso correto de soluções diluídas de ácido hipocloroso, porque não é a água sanitária que tem ação bactericida. Quem tem ação bactericida é o ácido hipocloroso, depois que ela é diluída. E como alternativa ao álcool gel. Primeiro, estão vendendo qualquer álcool para desinfecção do coronavírus. Segundo, pela necessidade de urgência em função da pandemia. Terceiro, porque há 2 meses atrás você tinha uma falta de álcool no mercado tremenda e não tinha álcool para todo mundo. Foi escolhida a água sanitária como geradora de ácido hipocloroso. Eu podia usar qualquer derivado clorado, que teria o mesmo resultado. Pela facilidade de acesso à população, qualquer supermercado, qualquer local, você vai barzinho, você vai encontrar água sanitária. O preço, o custo é baixo. A facilidade de dosagem por ser líquido. E ela seria para residências onde não existia a presença do Covid. Eu indiquei novamente a solução de hipoclorito de sódio, 2 a 2,5%, que é chamada de água sanitária, como referência de preparo dessas soluções diluídas de ácido hipocloroso. Agora, eu precisava encontrar uma justificativa de utilização por entidade da área de saúde, porque se eu falo sem ter um apoio de uma entidade da área de saúde ou uma publicação, eu ia tomar cacete à vontade. Procurando informação, eu encontro 2 documentos técnicos da Organização Mundial de Saúde e da Unicef, em que eles indicavam que se você não tivesse a formulação à base de álcool ou sabão em água, se ela não estivesse, você podia usar uma solução clorada 0,05%, 500 ppm, para lavar as mãos. Lógico, isso não é o ideal, você fazer isso. Porque alguém mais sensível pode ter. Eu coloquei a mão nessas soluções várias e várias vezes, não tive problema nenhum. Aí eu encontro, do Centro de Controle de Doença americano, esse folder. E ele indica exatamente a mesma solução, 0,05%, 500 ppm, para desinfecção de mãos. Falei, então, essa solução é uma solução ideal para a gente levar para dentro de casa, porque ela vai ser muito pouco corrosiva. Também encontrei que o Médicos Sem Fronteira, quando eles estavam com a crise de cólera, atendendo a crise de cólera, eles indicaram essa solução para as mãos. Então, aí já estava resolvido o problema. Era uma solução pouco corrosiva. O Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças, em março de 2020, publicou que esta solução poderia ser utilizada para desinfecção de superfícies que tivesse imóveis, superfícies de hospitais. Na falta de desinfetante hospitalar, ela podia ser utilizada lá. Quer dizer, já estava justificando o uso da superfície. A Organização Mundial de Saúde, também em 2006, quando teve o problema do influenza, ela indicou a mesma superfície para equipamentos médicos. Em resumo, aí estava o que eu precisava para justificar a utilização da solução de 500 ppm dentro das residências para desinfecção de superfícies que ainda não tinham sido contaminadas pelo coronavírus. A partir dessas referências, eu criei um roteiro. Agora, eu precisava de uma medida que todo mundo tivesse em casa, ou pudesse ter em casa. E aí, eu escolhi o copinho de café que cabe 50 ml. Então, se eu pegar 25 ml, metade do copinho de café, e colocar de água sanitária e completar com 1 litro de água, eu vou ter uma solução de 500 ppm, que poderá ser usada em superfícies, nas mãos, qualquer local dentro de casa, para desinfecção contra o coronavírus. Como a água sanitária tem de 2% a 2,5% de concentração de princípio ativo, e o pH dela é maior que 11,5%, eu entendi que se eu usasse o valor mais baixo, 2%, a pessoa media no copinho, 25 ml, ela podia errar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, nós teríamos uma solução variando
se fosse a mais de 400 ppm a 600 ppm. E nós teríamos uma solução extremamente efetiva sobre o coronavírus. A minha surpresa foi o seguinte: não existe nada de novo nessa indicação que eu fiz de água sanitária para o processo de infecção ser diluída, ou seja, a água sanitária tem que ser diluída. Porque quem é responsável pelo processo de infecção é o ácido hipocloroso, que é um ácido fraco. Ele que consegue reduzir micro-organismo ou organismo em ciclo logarítmico. Ou seja, se você tem 1 milhão de organismos, 10 elevado a 6, ele consegue reduzir 5 ciclos. Então, ele passa a ter 10 organismos somente. E quem consegue fazer isso é o ácido hipocloroso. Vocês vejam que este gráfico é de 1951. Se você olhar perto de 9,5, é zero. Você não tem nada de ácido hipocloroso, porque aumentou o pH, diminuiu o ácido hipocloroso. A partir de 11,5, então, é mais zero ainda. Então, não adianta você usar água sanitária pura. Você tem que reduzir esse pH fazendo uma diluição da água sanitária. Agora, isso também não tem nada de novo. A escolha disso, a forma que se comprovou isso, foi na Bélgica, em 1902. Tem 118 anos. E, para mim, foi uma surpresa eu falar algo que já estava publicado há mais de 100 anos, mas que não era divulgado. Para vocês terem ideia, qual foi a primeira vez que na televisão aberta ou fechada foi falado que a água sanitária deveria ser usada diluída? No dia 28 de março de 2020, no dia 30 de março de 2020, 28 de março, no Jornal da Record, e 30 de março também na Record. No dia 28 eles falaram, e no dia 30 ela detalhou essa diluição. E na televisão fechada foi no dia 14 de abril de 2020. Ou seja, somente em 2020 foi apresentada à televisão que a água sanitária tem que ser diluída para ser utilizada no processo de infecção. E aí, criou-se esse desenho animado. Esse desenho animado, né, no meu canal do YouTube, ele teve 3.000 visualizações, mais ou menos. Como ele extrapolou para fora do canal do Conselho Federal de Química, para fora do meu canal do YouTube, e alguns Instagrams também o publicaram, ele alcançou 1,5 milhões de visualizações. Ou seja, com isso, eu entendi, está resolvido o problema, todo mundo vai conseguir ver isso e vão dar informações corretas em todos os lugares. E aí eu vou falar dessa saponificação para você. Você vai falar, professor, não estou entendendo, você saiu de água sanitária, diluição de água sanitária para saponificação. Você vai entender no próximo slide. Todo mundo aqui sabe que a saponificação é hidrólise alcalina. Que você tem um óleo ou uma gordura, ela reage com hidróxido de sódio, forma glicerol e o sabão. Acho que está claro para vocês, claro, que depois que há essa saponificação, não sobra hidróxido de sódio no meio aquoso. Não tem hidróxido de sódio. Porque o hidróxido de sódio é todo consumido no processo de saponificação, principalmente que ele é calculado corretamente, porque se sobrasse hidróxido de sódio, a dona de casa ia usar o sabão, ela ia ter problemas nas suas mãos. Porque a soda cáustica, ela é corrosiva. E, para minha surpresa, vejam, senhores, G1 de Pernambuco, neste link que está aí, eu encontro esse texto. É importante saber que sabão é sabão. Ele vai ter ação e eficácia, sim. Qualquer sabão vai ser um grande aliado nessa guerra contra o coronavírus. Mas o sabão amarelo tem elevada concentração de soda cáustica, que tem um poder de destruição estrutural. Falei, isso é repórter, copiou isso errado, publicou isso errado, não é possível. E quem estava falando era um professor de química. E aí eu fui assistir o vídeo, senhores. Quando eu assisti o vídeo, a situação é pior do que isso. Ele disse que o sabão amarelo, ele contém uma concentração de uma substância chamada soda cáustica. Essa substância é uma substância que tem um poder de destruição estrutural.
Ou seja, ela destrói a estrutura de micro-organismos. Senhores, há mais de 100 anos se conhece a saponificação. Esse professor falou algo ou tentou destruir um conhecimento de 100 anos. Aí você vai falar, foi só isso, professor? Não, ficou pior ainda. Continuando a reportagem, e aí ele parte para a água sanitária. E veja que o professor de Química falou ao vivo e a cores e está publicado no site da TV Globo Pernambuco. Já a água sanitária tem hipoclorídrico sob composição. Ela é um destruidor estrutural muito mais potente. Eu falei, não é possível, eu vou ler o vídeo. Quando eu vi o vídeo, ele repete, a água sanitária tem uma substância chamada hipoclorito. O hipoclorito, como a soda cáustica, é também um destruidor estrutural. Só que ela é um destruidor estrutural muito mais forte, muito mais potente. Senhores, este professor de Química conseguiu ser um destruidor estrutural de conhecimentos de mais de 100 anos. Conhecimentos desses já aceitos pela comunidade científica. Isso, para mim, é assustador. Porque a pessoa tem que pensar antes de ir na televisão para falar alguma coisa. E aí você acha, agora acabou. Não, não acabou. No dia 28/3, eu estou mostrando as imagens para você, parte do vídeo, depois você vai lá e assiste o vídeo. Eles convidaram um engenheiro químico para ensinar como é que preparava a solução diluída de água sanitária. A transcrição do vídeo é, a gente vai colocar 50 ml, que equivale a um copinho de café. É importante você fazer a solução apenas quando for utilizar, porque o cloro presente na água, ele vai se dissipando. Senhores, esse rapaz não viu o roteiro que eu escrevi. Primeiro, você não prepara a solução diluída em balde, porque a área é muito aberta, então pode cair muita sujeira lá dentro. Outra coisa, a solução de água sanitária diluída, ela é sensível ao UV. Logo, em função do diâmetro da abertura, ela fica muito mais exposta à luz. Não se introduz nenhum pano na solução diluída. Porque se você molhar o pano no balde e levar essa solução para uma mesa, quando você voltar para uma outra mesa ou para um outro local, você vai colocar o pano lá dentro de novo. Então, você vai trazer a sujeira de uma mesa para dentro do balde. E isso vai estragar, contaminar a sua água sanitária. A segunda observação é que ele não leu, porque a indicação é 25 ml, meio copinho de café. E o que vai acontecer é que você vai passar isso em estruturas metálicas. Se você botar 50 ppm, você vai passar uma solução de 1000 ppm, 50 ml, você vai botar uma solução de 1000 ppm. E aquela senhora vai descascar os móveis dela. É questão de tempo, estarem oxidados. E ela não poderia aplicar uma solução de 1000 ppm com a mão livre, ela não poderia passar no móvel. Eu fiquei tão assustado com isso que preparei outro vídeo. Erros no preparo da solução diluída de água sanitária. Que está lá também, que teve algumas visualizações. Aí você diz para mim, eu saio do álcool gel, chego nessa purificação e chego na água sanitária. E eu quero afirmar uma outra coisa para você. Cloro não existe na natureza. A terminologia utilizada vai colocar cloro na água, isto é uma afirmação totalmente equivocada do ponto de vista químico. Nós temos substâncias químicas chamadas derivados clorados, e nem todas as substâncias são derivados clorados, que possuem na sua molécula o elemento químico cloro, mas que, quando colocado em água, eles liberam o ácido hipocloroso. A sua hidrólise libera ácido hipocloroso. Então, quando ele diz que o cloro se dissipa, eu digo a ele que ele poderia até usar um jargão popular, porque estava falando para a televisão, mas a terminologia seria solução diluída de cloro, para ele mostrar que ele diluiu alguma coisa para chegar ali. Que ele não estava usando hipoclorito para fazer a desinfecção. Sujo no preparo do roteiro,
uma outra questão. E a sola do sapato? Como é que eu vou fazer a desinfecção da sola do sapato? A desinfecção da sola do sapato era um problema, porque como é que você ia limpar essa sola todo dia? Mas não poderia ser aquela concentração de 500 ppm. Por que não poderia? Porque a concentração de 500 ppm não seria o suficiente para a quantidade de matéria orgânica e de sujidades presas na sola. Teria que ser uma concentração mais concentrada, teria que ser uma solução mais concentrada. E aí eu, procurando informação, descubro esse documento da Organização Mundial de Saúde, de 24 de março de 2020, que era para desinfecção de nicrotério. E eles falam que o mínimo da concentração para desinfecção do nicrotério é 0,1% 1000 ppm. Falei, estava aí o que eu queria. Se isso faz desinfecção de nicrotério, eu posso usar na sola do sapato. Um outro local também que me deu informação foi o Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças. Eles publicaram um documento técnico em março de 2020, dizendo que eu poderia fazer limpeza também daqueles quartos, pacientes, de hospitalares, com a 0,1%. Falei, estava resolvido o problema. Para sola do sapato, é 1000 ppm. Eu uso um copinho cheio, que eu já tiro o copinho como referência, um copinho cheio. E aí, o que nós fizemos? Pegamos o copinho, indicamos que se colocasse 50 ml dele, você teria 1 litro de solução de 1000 ppm. E aí fechei o roteiro para pisos, sola de sapato, etc. E para a superfície dentro da casa, com 500 ppm. Então, esse review que eu montei, ele tem 3 partes definidas. Primeiro, um roteiro de preparo e como utilizar para as pessoas leigas que vão usar o produto. O segundo, eu apresento algumas informações químicas sobre as soluções diluídas. E a terceira parte são as referências bibliográficas. Porque se eu não apresento referência bibliográfica, eu estava apanhando até hoje. Agora, por que eu estaria apanhando? Porque eu passei a pegar 1 litro de água sanitária e fazer 40 litros de solução diluída. Então, com 3, 4 reais, a pessoa teria 40 litros de solução diluída, 500 ppm, por exemplo, ou 20 de 1000 ppm. E você teria uma economia muito grande para fazer isso. Com todas as informações disponibilizadas nas redes sociais, publicadas no meu site, o review prontinho para você ler, no dia 11 de 4 de 2020, às 11h02, eu recebo que um médico está fazendo em Uberlândia a indicação de como higienizar a sola do sapato. E aí ele até mostra como ele deveria passar a sola do sapato. Ok? Mas ele não indicou 50 ml. Ele indicou meio copo de café de 25 ml de água sanitária por 1 litro de água. Senhores, está escrito, é um copinho de café cheio, 50 ml por 1 litro de água. Vejam as contradições. Esse indica para a sola do sapato 25 ml ou 500 ppm. O outro, para limpar dentro de casa, que é muito mais limpo, indicou 1000 ppm. Vocês estão entendendo que está havendo uma transferência de informação na área de química completamente equivocada. E aí agora eu vou falar de higienização de máscara de pano. Todo mundo aí nesse momento deve estar falando, esse professor está louco. Ele sai do álcool gel, passa pela hidrólise da água sanitária, da solução de hipoclorito de sódio, fala sobre saponificação e agora vai pular para a higienização de máscara. Vocês já vão entender por quê. A Anvisa publicou uma nota técnica no dia 2 de 4 de 2020, específica sobre máscara de pano caseira. E nessa nota técnica, ela indica o seguinte, olha, para fazer a desinfecção da máscara, você tem que fazer a imersão dela em um recipiente com uma solução diluída de água sanitária por 30 minutos. Aí indicou uma proporção. A proporção que eles indicam te dá uma solução de 400 ppm por 30 minutos. A OMS indica 500 ppm por 30 minutos. Então não haveria problema. 400 ou 500 ppm, você teria desinfecção da máscara sem problema nenhum. Após o tempo de imersão, você vai realizar o enxágue em água corrente. Então, vocês vejam, ele faz a desinfecção primeiro,
depois enxágua em água corrente, depois ele lava com água e sabão e deixa secar no sol. E pode até passar um ferro, passar máscara, se você quiser, mais um sistema de desinfecção pelo calor. Agora, vocês viram que ele inverteu, a Anvisa inverteu o procedimento. Por quê? Porque a máscara, a parte externa dela está contaminada com todas as bactérias provenientes dos aerosóis que chegaram no seu rosto durante o dia, e até o coronavírus. A parte interna está contaminada com as bactérias, os organismos que você, no seu processo de respiração, jogou nessa máscara. Então, é um tecido que está muito contaminado. Se você for lavar ele com água e sabão primeiro, o que vai acontecer? Você pode ter um respingo e esse respingo te contaminar. Então, eles indicam, faça a desinfecção primeiro, enxague bem, ou seja, desinfecção por 30 minutos, enxague bem, depois que você vai lavar com água e sabão, vai enxaguar novamente e vai botar sua máscara para secar. Outro aspecto é, se você lavar sua máscara todo dia, fazendo a desinfecção no final do processo, esse cheiro característico de água sanitária vai ficar impregnado do pano. E vai chegar um ponto que você vai ter que ficar o dia inteiro com a máscara respirando esse cheiro. Então, quando você faz a desinfecção no início, você retira com mais água, com mais contato com água, com contato com sabão, todo o resíduo que você tiver característico do odor da água sanitária. Entenderam bem? Nós vamos primeiro fazer a desinfecção. Depois nós vamos lavar com água e sabão. Desinfecção 500 ppm ou 400 ppm por 30 minutos. Isto é uma nota da Anvisa. Claro para todo mundo. Agora, eu vou encontrar no balanço geral dos vídeos da Rede Record uma especialista em segurança e saúde, que eu não sei nem o que é isso, porque eu não conheço essa formação, e ela indica como lavar e fazer a desinfecção de uma máscara. Agora, para o absurdo, ela faz ao contrário. Ela lava a máscara com água e sabão primeiro, contrariamente à norma da Anvisa. Depois ela vai fazer a desinfecção com água sanitária. E aí ela manda você colocar em 1 litro de água 1 colher de sopa de água sanitária. E ainda fala, é importante que a gente meça, pois água sanitária é um produto químico. E deixa as máscaras por 10 minutos. Senhores, isso é um absurdo. 15 ml dá 300 ppm e deixa 10 minutos. A OMS indica 500 ppm por 30 minutos. Quantas pessoas não tiveram um processo de infecção correto porque essa senhora reduziu a concentração e o tempo de contato? Isso sendo dito à tarde, numa televisão da Record, num programa da Record, que tem uma audiência enorme. E ela sequer citou que existia uma norma da Anvisa que ensinava como fazer isso. Vamos continuar. Você achou que acabou? Não, não acabou. Agora vamos para a Globo. Sábado de manhã, tem um vídeo. O programa é de casa, e também em parceria depois com o Bem-Estar. Palavras da primeira profissional da área de saúde. Se diz infectologista. Chega em casa, tira a máscara, coloca no balde com água e sabão. Se quiser, coloca um pouquinho de água sanitária e depois põe para bater na máquina. Segunda profissional da área de saúde, pode colocar água sanitária. Água e sabão vai ser eficiente na limpeza, mas se quisermos falar em desinfecção, eu vou ter que usar água sanitária. E aí ela completa. Vai ter que usar o hipoclorito. A gente vai fazer a diluição dela, uma tampinha por 1 litro de água, já é suficiente que você faça o hipoclorito e vai fazer essa desinfecção. O que tem funcionado melhor é de 0,1% a 0,5%. Para não dizer que eu estou mentindo, olha eles mostrando a tampinha. Uma tampinha dessa, senhores, te dá um volume de 8 ml. Esse volume é, no mínimo, 3 vezes menos do que foi indicado pela OMS e pela Anvisa. E mais, ele cita o hipoclorito o tempo todo. Agora, ela fala que a desinfecção
que está sendo mais usada, é a 0,1% 1000 ppm e 0,5% 5 ppm. Senhores, isso não foi indicado para ser feito, porque se você lavar uma máscara de pano todo dia, depois de 3 ou 4 lavadas, a máscara vai rasgar. Por isso que se indica 0,05% ou 500 ppm para lavar a máscara. Uma tampinha, senhores, é 8 ml, dá 160 ppm. E ela não diz nem o tempo de contato que tem que ficar, enquanto a OMS indica 500 ppm por 30 minutos. Vocês estão vendo que eu estou trazendo notícia para você? Cada pessoa fala uma coisa e de um modo diferente. E aí, eu no dia 7 de maio, no YouTube, encontro um vídeo do Conselho Federal de Química, como fazer a desinfecção química das máscaras caseiras. Falei, agora vai ter um desenho animado, um vídeo, todo mundo vai fazer corretamente. E aí eu começo a me surpreender. No texto do vídeo está escrito: a Organização Mundial da Saúde indica 2 alternativas para você fazer a desinfecção da máscara. Eu falei, 2 alternativas? Existe somente uma forma de higienização de máscara, que é a norma técnica da Anvisa. E não existe 2 alternativas. Aí eu falei, da onde eles tiraram isso? Né? Para onde eles tiraram isso? Aí eu fui olhar. Tiraram desse documento. Tá certo? Esse documento, ele foi publicado pela Organização Mundial da Saúde em março. Ele traz os procedimentos de desinfecção para roupas nos estabelecimentos de saúde. Vejam, aqui o que foi apresentado para vocês não é para desinfecção de máscara. No texto, ele apresenta 2 saídas. A primeira é que você tem que usar uma máquina de lavar roupa que aqueça a água entre 60% e 90%. Para fazer, deixar bater, e depois você vai fazer a desinfecção com a solução 500 ppm. A segunda é que se você não tiver a máquina, você usa um tambor, enche ele de água quente, faz com água e sabão, pega um pedaço de madeira, qualquer coisa e misture, para você poder homogeneizar o sabão e água quente durante toda a roupa. E depois você esvazia o tambor e coloca em exposição também uma solução diluída de 0,05% de cloro. Eles falam de cloro lá, ou de uma solução diluída no derivado clorado. Vejam, senhores, que ninguém leu que isso é para a área de saúde e que isso é para a limpeza de roupas de um hospital. Então, não existe no Brasil 2 formas de se limpar ou higienizar uma máscara. Existe uma forma que é preconizada pela Anvisa. Como isso saiu? Confesso para você que eu não sei. Porque alguém tem que ler o que vai publicar. Aí, no dia 21 de maio de 2020, eu chego no Instagram do Conselho Federal de Química e encontro essas 3 imagens. Tem até mais lá, mas encontrei 3, vou citar 3. Falei, mas para que isso? Eles estão ensinar a preparar aquela solução. Só que agora veio a inovação, senhores. Eles indicaram a medida em colher de sopa, de 15 ml. Se você for preparar uma solução 0,5%, você tem que pegar 17 colheres e colocar em 1 litro de água. Se for preparar 0,1%, é 3,5 colheres. E se for preparar a 0,05%, é 2 colheres. Senhores, para que você mudar uma linguagem que já estava estabelecida num copinho de café, que todo mundo tem, para que as pessoas fiquem em dúvida se usa colher de sopa ou usa o copinho de café? Eu vou só discutir a primeira imagem, tá? Para vocês verem as consequências do que é fazer essa modificação sem pensar. Então tá lá, ó. Se você for ler tudo que eu botei para trás, OMS
identifica quanto? 500 ppm. O Centro de Controle de Prevenção de Doenças americano, 500 ppm. Médicos Sem Fronteira, 500 ppm. Ministério da Saúde e Anvisa, 400 ppm. Até aí, tranquilo. Todo mundo confirma, porque eu botei as referências lá. Uma água sanitária tem de 2% a 2,5%. Lógico, os fabricantes não vão botar ela sempre com 2,5%. Eles vão botar sempre menos, porque o princípio ativo tem custo. Então, se for 2%, você teria 25 ml, 500 ppm. Se você encontrar uma água sanitária com 2,5%, vai dar 625. O valor máximo que você poderia ter dessa solução nossa aí. E essa solução nossa, que está aqui de 500 ppm, ela pode ser usada nas mãos. Então, uma colher de sopa é 15 ml. 2 colheres, 30 ml. Como você indica para preparar a solução diluída com 25 ou 30 ml? Em química, 25 ml não é a mesma coisa que colocar 30 ml. Como fica a pessoa leiga que está recebendo essa informação? Se a água sanitária tem 2,5%, porque ela pode aparecer, com 30 ml, a solução diluída alcança 750 ppm. É 50% a mais sobre o valor indicado pela Organização da Saúde. Será que a pessoa que fez esse desenho, indicou colher de sopa, não pensou que alguém poderá errar ou alguém poderá comprar uma água sanitária com 2,5%, preparar uma solução e achar que essa solução está bem, que ela pode usar na mão? Com certeza, isso vai dar problema de dermatite na mão das pessoas, ou numa criança, ou vai enferrujar todos os móveis da pessoa que estiver utilizando dentro da sua superfície. Quer dizer, claramente, não pensar da consequência de mudar uma medida que já estava padronizada e com referência de um meio copinho de café. Não levar em consideração que o Paracelso disse: a diferença entre um fármaco e um veneno é a dose. Isso mostra que estão publicando, ninguém está conferindo, ninguém sabe o que está saindo e as pessoas estão aí nessa situação. Vamos ver mais uma nota técnica da Anvisa, para vocês terem uma ideia do que é concentração, a confusão de concentração no país. Essa nota técnica foi publicada, ela é 47, a outra era 26, que são saneantes que possam substituir o álcool 70%. Veja que não botaram INPM. E a desinfecção de objetos e superfícies durante a pandemia de Covid-19. Citou a nota técnica, novamente, 12 vezes álcool 70%. Nenhuma vez indicou qual unidade. E aí vem o pior, senhores. Isso aí, eu copiei uma parte de uma página dessa nota técnica. E eu quero chamar a atenção de vocês para esse item. Eles colocaram hipoclorito de sódio 0,1%, alvejantes contendo hipoclorito de sódio ou de cálcio 0,1%, dicloro e celular de sódio, concentração 1,000 ppm de cloro ativo. Olha, se eu vou ler o que está escrito ali, 1,00 ppm de cloro ativo é um ppm de cloro ativo. Logicamente, vocês vão falar, isso aí foi um erro de digitação. É 1.000 ppm ou 0,1% ppm de cloro ativo. E eu te faço uma pergunta. Por que expressar a concentração desse derivado clorado de forma diferente do que foi expresso para os outros derivados clorados e para todas as outras substâncias? Estava tudo em porcentagem. Qual o motivo de você mudar a forma de expressão de uma concentração dentro de uma norma? E mais, eu fui olhar as referências bibliográficas indicadas por ele. Uma delas, a 11, é a lista das substâncias que têm poderes de infecção sobre o coronavírus. E a outra é uma indicação da Anvisa para a área hospitalar. E não existe nela nenhuma indicação
de uso de uma solução 0,05% 500 ppm ou de 0,1% 1000 ppm. Aí você começa a entender como é que publica uma coisa dessa. Para que mudar a forma de concentração? E nós vamos entrar numa nova etapa com o coronavírus. Eles falam dessa curva, né? Que tem que achatar. E que não alcançou o máximo. Sempre está falando nas próximas semanas. Mas, quando você tem um coronavírus de casa, o processo de infecção se altera. Você vai ter que ter procedimentos mais rígidos para que as outras pessoas que estão convivendo com você não peguem coronavírus. Então, você vai ter que ter limpeza específica de superfícies, dos pisos, do vaso, do box, dos sanitários. As superfícies inanimadas, por exemplo, talher, prato, copo, xícara. A área externa da casa ou do apartamento. A lavagem de roupas do infectado e os panos utilizados no processo de higienização. A lavagem das máscaras de panos. As outras dependências da casa ou do apartamento, como é que você vai fazer a desinfecção? A higienização e retirada de resíduos, no caso de tapetes e capachos. E aí, o que eu fiz? Eu montei um review com todos esses itens que está disponível no meu site. O Conselho Federal de Química esteve lá no meu site, pegou o review, tá certo? Ele pegou o review. E o estranho é que nesse mesmo review você tem um para máscara. Por que ele não usou da máscara também, que estaria correto? Quis inventar. Então, senhores, nós estamos vivendo um momento muito difícil. É um analfabetismo funcional altíssimo. E o pior é que os ditos especialistas estão indo para a imprensa aberta dizer coisas que não funcionam. Por exemplo, como é que fica a cabeça de uma pessoa leiga vendo uma senhora falar que deixa 300 ppm em 10 minutos. A outra indica 160 ppm e não fala o tempo. A OMS vem e fala que é 500 ppm e 30 minutos. Aí o médico vai e fala que para o sapato é 25 ml, mas a pessoa, o engenheiro químico, indica que é 50 mililitros para fazer a desinfecção de superfície dentro de casa. Então, vocês estão vendo que é uma torre de Babel de informações e que ninguém está se entendendo. E pode ter certeza de uma coisa, que simplesmente nós temos muita gente contaminada no Brasil em função dessa desinformação. Ou seja, esses procedimentos têm que ser todos padronizados. As pessoas têm que dizer a mesma coisa. Não se justifica a Anvisa ou o Conselho Federal de Química transferir informações para fora de um modo errado, de unidades erradas. Eu digo aos senhores que nós estamos com um problema seríssimo, mas muito sério. E com muita irresponsabilidade. Porque você não pode ir para uma televisão aberta sem estudar. Vocês que estão me assistindo, que são alunos, se preparem. Se quiser dar uma entrevista, que bom que a imprensa te chamou. Mas você precisa estudar o assunto anteriormente, se preparar, saber a informação que você vai falar, saber sobre o que você vai falar, qual a concentração que você vai usar, qual o tempo de contato. Isso não está acontecendo no país. Infelizmente, como já disse, é uma torre de Babel na transferência de informação sobre a desinfecção química do coronavírus. Se você quiser minha palestra, achar que vale a pena você copiá-la, manter no seu celular, porque de repente você baixa para o seu celular e quando alguém te falar alguma coisa, você puxa o celular e fala, mas me explica isso aqui para mim. Você começa a ter argumento para reproduzir. Quantas enfermeiras estão usando o derivado clorado ou água sanitária concentrada e não estão conseguindo eliminar? Você acha por que existe tanta pessoa da área de saúde contaminada? O processo de infecção química está errado. Então, essa palestra está disponível para você no site. Lá você vai ter essa aba, você clica em Downloads e depois você clica em Palestra. Então, vai ter um arquivo .pdf com 2 slides em cada página disponível para você. Antes de eu agradecer a vocês, eu queria dizer que nós estamos tentando colocar nas redes sociais alguma informação correta. Mas é muito difícil. Porque como é que um canal do YouTube meu
vai disputar com a Anitta. A Anitta tem muito mais argumento do que a minha pessoa. Então, toda vez que eu faço a palestra, eu viro e falo assim, gente, vai lá, não precisa assistir nada, mas se inscreve no canal. Escreve seu pai, sua mãe, sua tia, os seus amigos da faculdade. Escreve até o cachorrinho. Porque, dessa forma, eu consigo subir no Google. E quando eu subir no Google, alguém vai colocar água sanitária diluída e vai achar um lugar para assistir um vídeo que mostra para ele como preparar, qual é a concentração correta, como não preparar a água sanitária diluída, como é que ela funciona, qual o tempo de contato que ela tem que ter. Isso tudo está disponível na forma de vídeo e de reviews. E tem informação química também para os químicos. Então, eu peço a vocês que vão lá e se inscrevam no canal, para que eu consiga subir no Google. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que eu tenha contribuído com o evento. Espero que eu tenha trazido alguma coisa de novo para você. Infelizmente, se eu fosse aprofundar na química da hidrólise do ácido do derivados clorados, ou ensinar você a fazer modificação de unidades de álcool 70 GL ou 70 INPM, eu não conseguiria falar tudo para você. Então, eu optei por essa palestra com menos profundidade em química, mas, se Deus assim o permitir, nós estaremos de volta e até um dia, se Deus quiser. Então, pessoal, eu gostaria de chamar na presença aqui da nossa sala o professor Jorge. Professor, muito obrigado pela palestra. Já gostaria de antecipadamente agradecer. Não é? Acho que é um privilégio para a gente poder ter uma aula nessa atualidade onde a gente está enfrentando tanto problema de comunicação. O professor deixou muito claro na apresentação que o fluxo de informação está completamente equivocado. A gente tem mais, assim, uma quantidade de exemplos imensas que o professor citou aí. Então, foi muito gratificante para a gente poder absorver. Acho que o nosso público, que eu não posso considerar que seja um público leigo que está assistindo, mas eu acredito que foi muito esclarecedor para eles também. Acho que muitas dessas informações, porque a gente tem tantas informações erradas, né? Que eu acho que nesse momento é sempre bom ter alguma coisa científica, alguma coisa comprovada, de alguém que foi atrás, porque isso aí a gente assiste a palestra, mas só quem vai atrás sabe o trabalho para ir atrás das informações corretas, né? Porque hoje a gente tem uma quantidade imensa de informação, mas achar a informação correta é uma dificuldade muito grande. Então, parabéns pela apresentação. Eu sei da sua luta de tentar divulgar essas informações, e a concorrência é desleal, né? Como o professor mesmo falou da Anitta, é desleal, mas agradeço a participação. O pessoal no chat ficou muito empolgado, tem várias perguntas com os livros. Eu já vi que tem muita gente, a gente já explicou como vai ser dos livros, mas tem muita gente desesperada no chat perguntando dos livros. Acho que o Albert vai falar de novo. Isso. Então faz esse parênteses, Albert, e explica de novo pro pessoal. O pessoal ficou muito alvoroçado. Tá certo. Primeiro, te agradecer ao professor Jorge também. Obrigado pela presença, professor, pela disponibilidade. Tenho certeza que o pessoal vai sair muito satisfeito e esclarecido dessa conferência aí. Deixa eu falar um pouquinho sobre o sorteio, então, pessoal. Eu ainda não disponibilizei o link da frequência. Eu vou disponibilizar o link em alguns instantes, tá? É só eu sair aqui do estúdio aqui que eu vou colocar o link. Para vocês concorrerem aos livros, o que vocês precisam fazer? Vocês vão precisar registrar a frequência imediatamente, tá? Vocês vão ter aí cerca de 15 minutos para registrar essa frequência. Depois disso, ao final das discussões com o professor Jorge, a gente vai fazer o sorteio. Vamos fazer o sorteio online, vocês vão ver o sorteio aqui, tem um sitezinho aqui que faz sorteio de números. Quando você registra a frequência lá no Google Formulários, vai gerar para a gente um arquivo do Excel e tem um número em cada pessoa, tá? Cada um que registra a frequência de acordo com a ordem que vai ser registrado. Então a gente vai pegar e vai fazer um sorteio por esse sitezinho. Vocês vão ver isso online, eu vou colocar na tela para vocês.
Agora, a gente vai sortear hoje e a pessoa vai ter que fazer o seguinte, a pessoa vai precisar registrar no canal do professor Jorge, Águas no YouTube, se inscrever no canal nosso também, Química Oficati. Como é que vocês vão comprovar que vocês se inscreveram nesses canais? A gente vai pegar o nome do sorteado aqui e vocês vão mandar um e-mail para a gente, quimicaoficati@gmail.com. Vocês vão mandar um e-mail para a gente com o print da tela de que você se inscreveu. Então você vai se inscrever no canal, vai tirar um print lá que está escrito, vai mandar para a gente, tanto do professor Jorge quanto da gente também. Chegou para a gente esse print, a gente vai passar o endereço para o professor Jorge, vocês vão mandar para a gente o endereço de vocês também, e o professor Jorge vai encaminhar o livro diretamente para vocês. Tá certo? Então não precisa de desespero para tirar print da tela agora que tá. A gente não falou, mas o livro é autografado, né, professor? O livro autografado. Lógico. Tá me ouvindo bem? Sim, tá me ouvindo bem. O livro vai ser autografado com o nome integral da pessoa ainda. Então, tá vendo que é um negócio assim precioso, tá? Então, pessoal, vocês vão precisar fazer isso, tá? Registrar a frequência é o principal, imediato. Vou lançar um link no chat agora para vocês colocarem a frequência. É no chat, vocês vão estar no chat, lá vai ter o link, clicou no link, preenche lá os negócios, vai chegar pra gente que você registrou a frequência. Só isso, tá certo? Vamos parar com essa conversa então e deixar o professor Jorge responder as perguntas, temos várias perguntas. Então vamos lá. Professor, a gente vai subindo aqui algumas questões, logicamente não vai dar para subir todas, mas a gente vai subindo algumas questões aqui, e aí o professor vai discorrendo com os assuntos, né? Ok. Então, vamos lá. As perguntas? Vou colocar só um minutinho que sumiram várias... Pessoal, sumiram várias perguntas no chat aqui, tá? Então, vocês vão precisar mandar as perguntas novamente para mim, tá? Como o chat vai renovando e sume as perguntas. Então, manda para mim de novo as perguntas, por favor. Tá. Enquanto tá subindo, professor, eu já queria só fazer... que o professor comentasse, eu acho que o caso que o professor pegou é um caso emblemático, que é do sabão amarelo. Né? Isso, assim, eu acho que até se você pegar o pessoal que faz sabão lá, a minha avó fazia sabão, se falar para ela se é amarelo, ela vai falar que não vai mudar nada a cor. Aí agora, como pode ir uma informação dessa para um meio tão grande de divulgação? Não tem um filtro, não tem ninguém que passa. Como que funciona? A pessoa simplesmente chega lá e fala ao vivo? Olha, o grande problema é que a nossa imprensa, ela quer convidar alguém para falar alguma coisa para ela, e ela não escolhe quem vai falar. Isso que eu mostrei para vocês aí na palestra é uma gota d'água do oceano. Eu tenho 10 vezes mais informações desse tipo. Eu estou preparando um material para colocar no YouTube, botar e fazer um review sobre álcool gel. Os senhores não têm ideia do que tem no YouTube, e vou falar mais. Dos vídeos que eu assisti no YouTube sobre álcool gel, apenas 2 dão informações corretas. Você imagina? E outra coisa, tem professor de química fazendo cálculo de transformação de unidade, não respeitando os princípios da alcoometria, que é um princípio legal, que está na farmacopeia brasileira, está no formulário nacional farmacopeico, e faz cálculo errado, estequiométrico, e coloca no YouTube com 7.000, 8.000 visualizações. Eu estou montando o material, já está sendo montado, logicamente eu não vou entrar em muito detalhe, mas vou ensinar a fazer transformações de unidades lá, nesse material. Logicamente, vou ensinar também um outro grande problema, que é a determinação de um álcool, né, do teor de álcool. Ou seja, nós temos vários processos para fazer isso. Mas o mais simples é o refratômetro, que dá pelo menos uma ideia para você. Ele não é aquele processo preciso, como uma cromatografia, como um Raman, mas pelo menos ele dá ideia para você se aquilo que você está comprando está correto. Você veja o absurdo que era eles vendendo álcool 45% no supermercado com bactericida. Eu quero imaginar que a empresa não sabia que ela estava comprando. Eu quero imaginar isso. E sabe o que aconteceu? Eles distribuíram aquele álcool para desinfecção de todo mundo. 2 lojas deles fechadas 4 dias, porque contaminou 4 ou 5 funcionários em cada loja com coronavírus. Ou seja, as pessoas foram lá comprar, levaram o coronavírus lá para dentro, e o funcionário que atendeu pegou o coronavírus. Agora você fala, o cara passou a desinfecção, todo mundo vigiando, passe álcool na mão, mas o álcool está errado.
Vocês viram o absurdo, vocês são professores de química de uma universidade, tem publicação, vocês viram o absurdo que foi aquela publicação de falar que o álcool 46% era bactericida, mais que 30% era bactericida? Aquilo foi publicado, gente, aquela publicação ali, eu vou até ter um pouco esdrúxulo, tem que levar para o banheiro. Vocês viram que, se você pegar o artigo final e for conferir, o cara não chega a conclusão nenhuma. E o pior de tudo que eu acho é um pesquisador se propor a enganar a sociedade, dizer aquilo e não falar que tinha peróxido de hidrogênio dentro dos 12 misturas. Aquilo para mim é uma vergonha. Entendeu? Então eu acho, Cristiano, que nós estamos com um problema seríssimo. E nós químicos, e vou falar mais, eu fiz doutorado, vocês são doutores também, todo mundo tem uma responsabilidade muito grande, Cristiano. A universidade tem uma responsabilidade muito grande, cara. Você não pode aceitar isso, essas informações. Vocês viram o absurdo de mandar alguém medir 17 colheres de água sanitária diluída, de sopa para botar dentro do negócio? Agora, como é que o Conselho Federal de Química deixou aquilo sair? Porque as instituições vão ficar e nós vamos passar. E desde quando colher é medida? Pois é, eu acho o seguinte, ali é para leigo, você não podia destruir uma informação que já estava consolidada, que era um copinho. Você que é fácil de encontrar e não vai mudar. E outra coisa, eu expliquei para você, se você pegar o copinho, ele é cônico. Você vai acabar tendo 400 ppm. E o erro é muito menor, porque quem vai botar numa colher sempre coloca um pouco a mais, cai em cima da colher, cai lá dentro. Então eu acho que nós estamos vivendo um problema muito sério, Cristiano, mas muito sério. Primeiro, de formação acadêmica. Na minha visão, tem um monte de analfabeto funcional no mercado, dizendo que é profissional, mas que não conhece nada. Eu acho que assim, a gente até discutiu aqui em outros momentos, a pessoa também conseguir, ela tem que ter pelo menos uma noção de quando ela receber a informação, principalmente a gente que é da área, não simplesmente multiplicar essa informação. Você viu que eu tampei o nome, mas tinha doutora, rapaz, falando um negócio daquele, rapaz. Você viu aquela outra publicação dos 60% a 80%? Que absurdo! Aquilo está num negócio que não tem nada a ver com vírus, rapaz. E os caras falando aquilo, para quê? Eu acho que existe interesse comercial no meio, cara. Só pode ser dinheiro, não é possível. Complicado. Professor, subiu a pergunta aqui da Débora. A Débora está elogiando a apresentação, falou: ótima apresentação, professor Jorge. Nesses tempos de pandemia, são muitas informações que circulam na internet. Como é possível filtrar as informações verdadeiras daquelas que são falsas? Olha, eu digo para você o seguinte: você quer escolher um livro para comprar? Eu nunca olho o interior do livro primeiro. Eu vou nas referências bibliográficas. Se for livro técnico, eu vou na referência bibliográfica. Se ele tiver a referência bibliográfica, pelo menos ele tirou de algum lugar. Então a primeira opção que você tem é procurar saber quem está falando. E se o cara tem razão, e procurar ver mais fontes. Aquilo que eu disse é uma verdade. Você tem canal no YouTube aí da área de química que tem 17, 20 mil pessoas, cara. E você vai ver o que o cara passou. O cara passou errado. Tem professor dando aula no segundo grau errado, rapaz. Então eu acho que a Débora, a pergunta dela é muito pertinente, mas Débora, procure ver mais de um lugar. Porque nós estamos com um problema que eu falei para você, todo mundo acha que entende de tudo, cara. Se você falar para mim assim, você entende de tudo de química? Lógico que não. Como é que eu vou discutir mecanismo de reações orgânicas com alguém que trabalha nessa área? Não tem como. Como é que eu vou discutir uma metodologia Raman com alguém que mexe especificamente com Raman todo dia? Não tem como. A gente tem que ter ciência do que a gente sabe e procurar informações aonde puder procurar informações. Agora, eu não aceito à primeira vista, entendeu? Esperem a hora que sair o review referente, vou tentar montar um vídeo também referente ao álcool gel, vocês vão ficar assustadíssimos com aquilo que eu vou colocar lá no review. E depois vocês vão comparar aquilo com o que está nos vídeos. 99,99% dos vídeos que estão disponíveis na internet, no YouTube, sobre álcool gel, estão com informações técnicas erradas. Professor, o Alexandre está perguntando: professor, a população, em sua maioria leiga, se aborrece com tantas informações aleatórias. O senhor acredita que esse pode ser um fator de descredibilidade na ciência pela população?
Acredito. A verdade é uma só. É só você comparar quem vai num vídeo e quem vai num canal do YouTube, quem vai no outro. E o pior que eu acho, que é o mais importante, as pessoas não estão lendo, rapaz. Se você procurar, ou no Conselho Federal de Química, no Centro de Química, o roteiro que eu escrevi, ou procurar no meu site, ou ver o desenho animado, você vai ver que não é possível uma pessoa não assistir aquilo que tem 2 minutos e depois ir lá e falar o contrário. Não tem lógica você fazer um negócio desse. Eu acho que nós estamos vivendo um problema muito difícil e quem vai mudar isso? Serão as universidades, a hora que os departamentos de Química resolver falar, está errado. Então prove para mim que você está certo. E começar a desmentir as pessoas. Eu desminto. Né? Logicamente, brigam comigo, me xingam, faz biquinho para mim, fica de mal. Você fica de mal de mim, cara. Entendeu? E como eu estou muito preocupado, vou fazer o quê, né? Ele deixa eles ficar de mal, cara. Mas a gente fala muito das pessoas leigas, mas nas próprias normas que a Anvisa solta, muitas delas, como mostrou, ela simplesmente ela não coloca a informação correta, ela coloca 70%. Não fala se é INPM, CGL. Então, como é que você descobre isso? Não é só a população leiga que fica refém. A gente também é nossa. O Denis Carvalho está perguntando, professor, para que eu possa fazer uma desinfecção de uma superfície, eu borrifo o álcool 70% INPM e deixo na superfície ou tenho que esfregar para matar o vírus? Olha, a partir do momento que você borrifar o álcool 70% INPM na superfície e quando você chegar na outra ponta e voltar para limpar, esse vírus, ele é muito fácil de ser eliminado. Ele é muito fácil. O CT dele, para esse álcool, é muito pequenininho, somente nessa concentração de 70%. Então, eu acho que é 15 ou 20 segundos, no máximo, você não tem vírus mais lá no lugar. Se fosse com água e sabão, levaria 60 segundos, mais ou menos. E o Matheus está perguntando, professor, tanto o álcool em líquido como em gel tem a mesma eficiência no combate ao coronavírus? Na concentração de 70%, sim. Agora, qual que é a diferença do álcool gel para o álcool líquido? O álcool gel, ele fica mais tempo na superfície, ele tem um tempo de contato maior. Tanto que quando você quer fazer uma desinfecção no indústria de alimentos, eles usam um tensor ativo para jogar na parede, para a espuma ficar mais tempo e reter o princípio ativo lá para fazer a desinfecção. Então, o álcool gel, ele fica mais tempo na sua mão. E o outro álcool também vai matar, porque 15 segundos todo mundo vai deixar ele ficar na mão. Mas o álcool gel vai se preservar mais na mão para aumentar o tempo de contato, que é um dos fatores mais importantes no processo de infecção. Eu apresentei aquela senhora que indicou 10 minutos daquela solução. Aquilo está errado, porque o fator importante, se ela falasse comigo, eu vou botar 160 ppm, que vou botar 3 vezes menos, 480 daria 3 vezes. Lá mandou 30, mas se ela botasse 90, ela matava o micro-organismo do mesmo jeito. Só que ela tinha que deixar 90, cara. E o que ela fez? Ela reduziu a questão, reduziu o tempo de contato. Não teve ação bactericida ou genicida, no caso do vírus. O Luiz Antunes está perguntando, ele fala que ele viu uma reportagem hoje em que o prefeito falou do uso da amônia nos tapetes para desinfecção dos sapatos. A amônia é eficiente para essa função? Se sim, qual seria a proporção? Não, não é. Eu acho que o prefeito, ele confundiu. Porque a amônia ia dar um cheiro tão forte que o cara não ia conseguir ficar limpando o pé do sapato ali perto, tá certo? A segunda, eu acho que ele confundiu. Eu digo aqui na minha terra muito isso. Confundiu viado adulto com viaduto. Ele confundiu quaternário de amônia com amônia. Agora, você vai falar para mim, o quaternário de amônia, ele consegue eliminar ou limpar a sola de sapato? Sim. Se você ficar, no mínimo, 10 minutos com o pé parado em cima dele. Porque ele é um biocida não oxidante. E se você for lá no meu site pegar um review que está lá, Informações Gerais, que tem várias informações, dentro dela eu acho que o item 6 é de vírus, ou seja, o CT dos vírus, ou seja, qual é a resistência dos vírus a cada produto. Se você olhar as pesquisas que estão lá, do Centro de Controle de Doenças americanos, de prevenção de doenças americano, eles indicam de 10 a 30 minutos por quantidade de amônia. Então isso é mentira. Se você passar o sapato em cima e sair, não vai eliminar. Por isso eu estou falando com vocês, alguém deve ter falado isso para o prefeito, para vender o produto para ele,
E ele simplesmente reproduziu. Mas ninguém foi lá perguntar para ele. Falou, vem cá, cadê o CT desse produto? Pergunte para o pessoal que vende quaternário de amônio, que na área de desinfecção química tem um número chamado CT. Ou seja, quanto maior o CT, é mais difícil de você matar um organismo. Então, por exemplo, o Crispotorídeo, CT 15.500 para 1 miligrama de cloro. CT para Escherichia coli por 1 miligrama de cloro, 0,025. Então, você mata muito mais fácil a Escherichia coli do que o Crispotorídeo, um protozoário. Se você perguntar o CT deles, do nosso amigo quaternário de amônio, para quem vende, ninguém vai te falar. Por quê? Porque ele sabe que o CT é tão alto que na hora que te falar, você vai falar, peraí, isso não está muito grande, isso aí não vai matar o bicho nesse tempo. Mata. 30 minutos, você fica com o sapato parado. Já pensou? Você entrar em casa e ficar 30 minutos em pé em cima do tapete? Mata por cansaço. Por cansaço. O professor, uma coisa que o professor falou, e eu acho que vale a pena ressaltar, que eu acho que é um conceito que acaba sendo errado até mesmo para quem é da área, que é a questão do uso do hipoclorito, onde a pessoa acha que usando ele concentrado, você está potencializando o efeito. Eu acho que isso é repassado com frequência, eu já escutei isso em diversas áreas, onde você fala, eu quero ter uma esterilização mais eficiente, eu uso ele concentrado. Isso é muito reproduzido, e é um conceito completamente errado, como o professor mostrou. Esse tem 100 anos, rapaz. Agora, o mais absurdo é o seguinte, você viu quantas vezes apareceu na televisão aberta e fechada que a solução de água sanitária diluída tinha que ser usada? Lógico que eles não vão botar isso o tempo todo. Por quê? Porque é um interesse muito grande. Se você pegar 1 litro de água sanitária, eu faço 40 litros a 500 ppm. Pô. Ou você acha que eu não estou sofrendo pressão? Lógico que eu não estou sofrendo. O pessoal está brigando comigo, porque eu simplesmente coloquei eles numa situação que não tem jeito. Eles vão ter que mudar, pô. Eles vão ter. Alguma coisa vai ter que mudar. Ou como você falou esse dia, né? Vão vender uma solução diluída de ácido hipocloroso. Aí, tudo bem. Porque no momento desse, onde assim, o álcool, que é o que o pessoal fica mais pregando, que usa, chegou a sumir do mercado em muitos lugares, o preço mais que dobrou. Então, a gente tem um produto barato que está no mercado, que com 1 litro você faz 40 litros, e a gente não tem essa divulgação de forma correta, que pode, dependendo da situação, você pode passar direto nas mãos, não é? Então, é esse tipo de contribuição que eu acho que a gente da área tem que tentar conseguir passar, mas eu entendo o esforço, a sua dedicação, imagino como sofre, porque é uma dificuldade muito grande, né? Eu mexo com a área econômica, né? Então, um dia, se vocês quiserem, vocês já viram falar em fake news na informação científica na área de química? Nossa, imagina. Eu tenho uma palestra montada, porque como eu estudei um produto que chegou novo no país, que foi o dicloro e estearato de sódio para desinfecção de água, e chegou a mudar o procedimento tecnológico de tratamento de água potável, tá certo? Simplesmente ele entrou e começou a dominar o mercado, por causa da minha tese de doutorado. Isso graças a meus orientadores. Se eu não tivesse um orientador bom, eu tinha botado ela na prateleira ou levado para o banheiro, né? E não levou, e não conseguiu derrubar a tese até hoje. Que é muito difícil, porque todo mundo sabe que o conhecimento muda, né? Ela tem 17 anos, está viva aí ainda. Agora, quando você faz um negócio desse, os caras começam a soltar fake news no mercado para te assustar, cara. Quase mataram meu orientador na época, em 97, o coração. Falaram que o produto liberava cianeto na água. Aí eu fiquei louco também, falei, vou ser preso, vou matar umas 20 mil pessoas na estação que está tratando a água. Aí fui determinar cianeto, fui para a universidade, determinei cianeto, está na minha tela. Não passa nem perto, rapaz. Por isso confundiram cianurato de cloro com cianeto. Você está rindo, mas tentar o que eu estou falando, é impossível. Você ter cianeto numa estrutura química daquela, pô. Entendeu? Mas isso está acontecendo, isso é só pressão de todo jeito agora. Nós vamos ter que mudar. Você pode ter certeza, a área de química vai ter que sofrer algumas modificações e não aceitar passivamente esse monte de mentira que está sendo dita no mercado. Eu voltei aqui só rapidinho, só para dar um recado, tá? É assim, primeiro, nós já temos 348 pessoas registradas à frequência. Então, o pessoal que não está conseguindo preencher o link, eu não consigo dizer por quê, assim, não sei, deve ser algum problema aí
no próprio navegador. Tenta trocar de navegador, tenta, sei lá o quê, mas já temos 348 pessoas registradas na frequência. Vamos deixar mais 5 minutinhos e depois nós vamos encerrar, porque também já estamos passando do horário. Então, mais 5 minutinhos, dá tempo de responder mais algumas perguntas, e aí a gente fecha. Tem umas perguntas também, professor, que eu não consegui pegar, plotar na tela, porque o chat foi atualizando e elas saíram, mas eu lembro de algumas. Por exemplo, eu lembro de alguém que perguntou sobre a duração da solução de ácido hipocloroso, é uma pergunta que tinha lá, e uma outra sobre o retorno às aulas. Quando o senhor acha que vai ser e como vai ser esse retorno às aulas? Olha, quanto à estabilidade das soluções de ácido hipocloroso, posso falar para você, eu acho, pela experiência que eu tenho, uns 4, 5 dias ela vai durar. No máximo 6 dias, em boas condições de armazenamento. Agora, fica para os senhores aí que estão na frente da pesquisa fazer uma pesquisa, né, da estabilidade das soluções de ácido hipocloroso. Pegar soluções de 500, 1.000, 5.000, por exemplo, e expor ela a condições, deixar ela num lugar aberto, não fechado, para a gente ter uma ideia da situação, num beck aberto dentro do laboratório, exposta à luz, e ir medindo todo dia, e determinar quantos dias ela realmente vai ter. Ninguém lançou solução de ácido hipocloroso ainda, porque eles não sabem isso, cara. Porque eles têm que botar a validade lá. Você imagina você põe a validade lá da água sanitária, que é 6 meses, achando que a solução diluída de ácido hipocloroso vai durar 6 meses? Não vai, porque a água sanitária tem algum estabilizante nela. Né? Então, ninguém registrou ainda, que eu saiba, eu não vi nenhum produto no mercado ainda dessa forma. Né? Eu acho que é uma área nova de pesquisa que vai se abrir, né? E vão ter que mudar. Eu acho que a ideia que o Cristiano passou para mim aquele dia é que vai ser encontrada. Quem sabe vocês vão fazer essa pesquisa aí, né? Porque ela é muito simples de fazer, não tem nada, não exige material, não exige nada. O professor também, eu tinha visto no esqueci uma pergunta aí, ó. Me perguntaram isso aí, eu esqueci, ó. Como a Anvisa chega nas normas? Ela faz análise, consulta pesquisa? O senhor tem essa informação? Meu amigo, só num passo de mágica para escrever essa quantidade de porcaria que eles andaram escrevendo aí. Só na mágica. Não é possível que alguém faça uma pesquisa e publique do jeito que está publicando, cara. Como é que você me explica? O Ministério da Saúde publica, junto com a Anvisa, em 2012, Formulário Nacional Farmacopeico. Tá certo? Formulário Nacional Farmacopeico. 2012, segunda edição. 2019 sai a 6ª edição da Farmacopeia Brasileira. Todos os documentos dizem 70% massa-massa, ou 70% INPM, ou 77 graus GL. Como é que a Anvisa não cita a unidade? Todo mundo de química sabe, se você não citar a unidade, não significa nada para a gente, você não sabe o que tem ali. Ué. Então eu acho que vai ter que sofrer modificação também. Eu critico, eles devem me xingar muito lá, né? Mas eu vou fazer o quê, né? Uma pergunta que estava no chat também, que eu acho que estava lá em cima e acabou não saindo, e aí até bom que o professor comenta, era a respeito do ozônio. Alguém questionou se o ozônio funciona. Aí eu aproveito para esticar essa pergunta para o professor também falar dos outros que o pessoal anda tentando, pelo menos os que estão saindo na mídia. Olha, o ozônio é um excelente sanificante. Não tenho dúvida disso. Você colocou ele numa água, ele oxida a matéria orgânica e mata qualquer organismo. Agora, o grande problema dele é a estabilidade. Você não vai conseguir, num ambiente aberto, tá certo? Usar ozônio. Como você vai usar ozônio? Você botou ele na água, você abriu em função da ultravioleta, ele vai se decompor. Eu faço parte de alguns grupos do WhatsApp, que as pessoas me convidam e eu gosto de ouvir as pessoas falarem. Um dia desse, o cara falou para mim uma coisa que eu quase desmaiei a hora que eu li. Eu tenho escrito, capturei a mensagem para ele não apagar, porque senão ele apagava, né? Mas eu ia falar para ele que Deus viu o que ele escreveu e eu vi também. E eu respondi. Ele falou para mim que a água ozonizada reduzia 9 ciclos logarítmicos num processo de infecção. Quando você pega um processo de infecção aí para vírus, normalmente se reduz 4 ciclos, ou seja, você tem 10 a 6, 1 milhão passa para 100, 10 a 2. Ele falou que ele reduzia 9 ciclos, ou seja, era
99,99999% dos vírus. Eu falei com ele, isso é uma esterilização humana. Porque desinfecção você não mata tudo, você reduz até o número considerado seguro. E eu fiquei pegando, falei, eu queria que você me explicasse isso, porque eu nunca ouvi falar isso na minha vida. 9,5 logaritmo. Eu acho que ele saiu do grupo, cara. Ele é empresário, está querendo vender um equipamento que fazia túnel de ozonização nas pessoas. Já tem bastante, já vi bastante na mídia, o túnel. Isso é um absurdo, porque a Anvisa não indicou, o Conselho Federal de Química não indicou, o mundo inteiro ninguém está indicando, porque os produtos químicos que estão sendo usados, eles são para quê? Para superfícies inanimadas externa. Como é que você vai expor a mucosa interna de uma pessoa sensível a um produto químico? Você vai carregar dois problemas. Você vai ter problema respiratório dela e ela vai ficar tão sensível que vai pegar tudo quanto é vírus que estiver no mercado, cara. Você vai começar a ficar doente à toa. Então, eu acho muita responsabilidade você pensar só no dinheiro, nesse tipo de coisa. Tem que ganhar o dinheiro? Tem. Eu dou consultoria para a empresa, mas você tem que ter um limite do bom senso de você não falar nada da maneira que eles estão fazendo, né? Você me fez outra pergunta, eu falei do ozônio, você me fez outra pergunta. Isso. Aos outros produtos. Isso. Um é o quaternário de amônio. Funciona, mas o tempo de contato é altíssimo. O outro, eles falaram da biguamida, que é um produto aí, biguamida polimérica. Essa sequer consta na lista de substâncias que a Agência de Proteção Ambiental Americana liberou que tem ação no coronavírus. Essa substância não tem ação sobre vírus. E o pior, quem me perguntou sobre ela foi uma pessoa que falou que estava no interior de São Paulo, estava usando num hospital, rapaz. Já estava usando. Já tá, segunda pessoa, né? Eu não sei se é verdade ou é mentira, mas ela disse que estava usando. Eu falei, essa pessoa é louca. Por quê? Como é que você vai colocar um produto desse que ninguém tem o CT dele? Porque não existe, tão fraco ele é, para fazer um negócio desse. Para você ter uma ideia, o CT dele deve ser 500 vezes a 600 vezes mais fraco. Ele é mais fraco que 1 miligrama de cloroxidual livre. Pelo que eu andei lendo em alguns lugares. Quer dizer, esse era um outro também que me perguntaram. Me perguntaram do ozônio, ele é eficiente, mas eu não sei como levar ele na superfície. Se vai ter realmente a concentração de ozônio quando chegar no local que ele tem que chegar, né? Se o tempo de contato vai ser suficiente. Ele é eficiente, eu não tenho dúvida. Foi a água sanitária e eu não me lembro de mais nada que eles me perguntaram, falaram sobre isso, não. Achei que fosse esses 4 só. Professor, e com essa relação... Estão perguntando aí, ó. Iodo ativo. Iodo mata, sem problema nenhum. Agora, só tem um problema. Você vai ficar com a mão amarela, né? Professor, e a gente já está mais do que relatado também o problema do esgoto, não é? Que a gente está tendo uma quantidade muito grande de contaminação no esgoto. Como que a gente pode pensar em tratar, já que a gente nem tem, se a gente pensar nas capitais, um sistema eficiente para tratar esse esgoto? Olha, logicamente, o esgoto para se tratar tem que ter uma estação também de esgoto, uma ET, né? Mas nessa situação, e que eu desconheço que tenha um hospital que tenha uma estação de tratamento de efluentes. Eu não sei se existe. Eu fiz uma proposta de um processo de desinfecção emergencial. Agora, lá nesse review que está no meu site, lá, até para ser criticado, as pessoas catarem e criticarem o que eu propus, você tem, eu propus que se fizesse uma oxidação de matéria orgânica com permanganato de potássio no efluente que estava saindo do hospital, para você reduzir um pouco a carga de matéria orgânica e depois fizesse uma desinfecção química, também determinando uma demanda de cloroxidual necessário para isso, usando o ácido tricloro e cianúrico, porque ele em pastilhas, bastaria você passar uma solução aquosa nele e colocar injetar a solução aquosa na vazão do córrego. Isso para ficar barato, ficar fácil de você fazer e de você lançar. Ele está lá, a ideia está lá, eu acho que tem que testar.
eu me baseei em um monte de referência bibliográfica. Agora, o esgoto é uma coisa muito séria. Apesar de estarem falando, né, eu já vi várias vezes, inclusive falaram que eu estava errado, que não se transfere pelo aerosol que está em cima do esgoto o coronavírus. Nós tivemos 2 casos. Teve um condomínio em Hong Kong, que está nesse review meu, todo mundo foi contaminado por uma falha do sistema de retirada de gases de dentro do esgoto, que entrou no sistema de refrigeração ou de ventilação do prédio. De água, não era? Uma coisa parecida. Quer dizer, se não contamina, como é que contaminou esse pessoal lá? Essa pluma não contaminou esse pessoal? Então eu acho que os entornos dos córregos vai ser um grande problema, tá, Cristiano? Por quê? Nós temos muita população ali. E esse aerosol, ele entra na casa igual entra a maresia. Você não tem como brecar a maresia na beirada do mar, concorda comigo? Não tem como. Ela vai oxidar. Então esse aerosol vai entrar. E eu acho que as comunidades de baixa renda que estão na beirada dos córregos vão ter um grande número de contaminados. Professor, assim, o assunto é muito interessante. A gente tem muitas perguntas ainda no chat. Já até peço desculpa que a gente até estourou o tempo, não é? E a gente tem o sorteio também. Então, até antes de realizar o sorteio, já vou agradecer aqui pelo tempo, que a gente sabe nessa época como o professor está requisitado, tem muita coisa, mas o professor teve essa participação aqui com a gente que nos enaltece muito. Muito obrigado, viu, professor? Nada, eu estou sempre às horas que eu puder contribuir, porque eu acho que eu tenho responsabilidade até social com isso, porque eu estudei com bolsa pública, né? Gastar dinheiro público para me formar, então eu tenho que trazer alguma coisa para a sociedade. Dinheiro eu não posso dar para a sociedade, né? Mas eu posso trazer um pouco de conhecimento, de informação e etc. E já fica aí, se vocês tiverem interesse, monta um webinar dos fake news da informação científica. Vocês vão ficar assustados como é que as pessoas saem falando mentira, mas mentira grossa, mas grossa mesmo, viu? Para poder vender o produto dela e impedir a venda de outro produto. Grande abraço e até um dia, se Deus quiser. Obrigado. Muito obrigado, professor. E vamos combinar esse webinar aí. A gente tem uns eventos todas as quintas-feiras. Daqui uns dias a gente contacta o senhor, com certeza. Pois é, pessoal, aí você chama o pessoal da química, principalmente, sim, e chama os professores de química também para ouvir os fake news. Vai ser mais curto do que essa aí, vai ser uns 40 minutos. Nós vamos contar 4 fake news com informações diferentes e vocês vão ficar assustados. Um grande abraço, amigo. Um grande abraço, professor. Obrigado. Obrigado. Nós tivemos aí 384 inscrições registradas no site, tá? Eu plotei aí para vocês um arquivo do Excel que é gerado direto lá no Google Docs, no Google Formulários. E nós vamos fazer, então, um sorteio a partir desse. Nós vamos sortear 4 livros agora, professor, se o senhor nos permitir, e vamos deixar 2 para sortear na próxima palestra, no final. Pode sortear os 6 hoje que nós prometemos, depois eu dou para vocês outros 2 livros, não tem problema não. Tá certo, então, tranquilo. Tá bom? Então já vamos direto para o sorteio, tá, pessoal? Vai ser o seguinte, o número da linha aí, tá, do Excel é o número da pessoa. Eu vou plotar um sorteador online que eu achei aqui, nós já vamos fazer direto por ele. Eu vou acabar acompanhando a Anitta, chegando na Anitta, cara. Com certeza. Seguidores do YouTube. Vou morrer pessoal, primeiro. O número vai ser aqui, ó, vou colocar aqui de 1 até 385, que foi o número que chegou lá. Eu vou colocar a Richelle aqui para ela me ajudar. Richelle, é isso. Sorteio, 385? Na verdade, nós tivemos 383 registros. É porque o número 1 é o cabeçalho da planilha. Então, a gente pode pôr do número 2 até o 384, então. Entre o número 2 e 384. Beleza. E vai sortear para nós, vou sortear aqui um por um, aqui, que eu acho que é mais fácil. Vou sortear um primeiro, ver se vai dar certo, eu não testei ainda. Está parecendo uma ficha, hein? Sorteando. Todo mundo viu aí o primeiro número? 276. Gé, você quer falar para a gente quem que é já? 276 é a Janaína Faustino Clemente. Então, beleza. Ela é de mestrado daqui da UFG de Catalão. Tô vendo?
Vamos pro próximo, então. Tentar de novo aqui. Vamos lá. Mais um número entre 2 e 384. 125. Lembrando que o sorteio é do primeiro livro que está no site, do lado você está da esquerda para a direita, tá? Nós vamos brigar, cada um vai querer o mesmo livro, então é do primeiro ao sexto, da esquerda para a direita, tá? É na ordem. Isso. Na ordem. Então, 125 é a Daniele Aparecida Araújo de Mesquita, ela é graduanda em Química e aluna da Universidade Federal, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 125, Universidade Federal de Catalão também. Eu acho que seria importante essas pessoas estarem na sala ainda. Eu não sei se a gente vai conseguir, mas vamos só para acelerar, senão a gente vai perder o tempo. Então, mais um número. 107. 107, Eliete Aparecida de Carvalho Santos. Ela é professora do ensino médio da Escola Estadual Faustino Pacheco. Não tem a cidade, né? Não. Vocês estão anotando os números aí, alguém? Só para eu tô. Depois você me manda depois a gente assiste o vídeo de novo. Depois você me manda o e-mail na sequência. 91 é a Brena Maria Freire de Souza. Ela é aluna de Química da Unifesp, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Excelente. Vamos lá, próximo. Outro sorteio. 180. 180 é a... Ela não colocou o nome dela, ela colocou 2 vezes o e-mail dela, essa pessoa. É Ediane... Não sei dizer o nome dela. Deve ser Ediana, talvez. Aluna de Química da Unifespa também. A gente manda um e-mail para ela solicitando o nome, vai ser o jeito. O e-mail já tem, não é? Não... E esse agora é o último, então, né? (257) é o último número sorteado. 257, Kaique de Oliveira, ele é faz licenciatura em Química, Universidade Federal de Mato Grosso. Beleza, então. Pessoal, vocês aí que ganharam o livro, não se esqueçam, vocês têm que mandar um print para a gente, tá? No nosso e-mail, químicauficate@gmail.com, onde você vai mostrar nesse print que está inscrito no canal do professor Jorge, Águas no YouTube, e no canal da Química Ficate no YouTube, tá certo? Mais uma vez, professor, obrigado. Acho que a gente encerra por aqui, então, né? Grande abraço para vocês. E lembrando a todos que nós voltaremos às 19 horas, né? Com a nossa última atividade, o último webinar do nosso evento. Então, nós retornaremos às 19 horas e agradecemos a presença de todos, especialmente do professor que esteve aqui conosco. Beleza, então. Tá certo, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Bom descanso para vocês. Daqui a pouco. Até às 7. Daqui a pouco. Terminou?